A paz do Senhor para vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Mônica, sou membro da igreja Metodista Wesleyana em Parque Amorim. E hoje eu queria trazer uma palavra bem rapidinho para vocês de algo que Deus falou comigo, que era relacionado ao meu tempo, né? E a minha separação do meu tempo do cotidiano, dos meus afazeres e das coisas relacionadas a Deus. Mas antes eu queria pedir para vocês estarem lendo a Bíblia junto comigo, quem puder, lá em João capítulo 12, do versículo 1 em diante, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e é quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Essa passagem aqui fala, né, quando Maria, ela ungiu os pés do Senhor com um perfume que era de muito valor, que era um perfume muito caro. E foi uma forma que Deus acabou me respondendo quando eu estava perguntando algo para Ele. Porque eu já trabalhei há muito tempo em um local, né? Eu fiquei lá uns 4 anos e pouco, mais ou menos. E ali eu fazia de tudo. E esse ano, maio desse ano, eu fui mandada embora dali. Então, foi assim uma justificativa, né? Que não se encaixou perfeitamente, que para mim não teve lógica. Então, eu comecei a perguntar para o Senhor, eu comecei a perguntar para Ele por que eu tinha sido mandada embora naquele momento, se eu não tinha feito nada, se eu não faltava, se quando eu estava doente eu ia trabalhar, se quando chovia eu também ia trabalhar, né? E Deus, Ele me respondeu através dessa passagem que fala, né, sobre Maria, que ungiu os pés de Jesus, e Marta, sua irmã, que estava servindo na casa, né, porque a casa estava cheia. E qual foi a forma que Deus começou a falar comigo? Quando Ele começou a falar comigo, eu não entendi muito bem. Só que depois eu fui pedindo ajuda do Espírito Santo para Ele me ajudar, para me entender melhor. E Deus, Ele me deu 2 respostas. Ele me deu a resposta do homem, que seria a resposta do meu patrão no caso, e Ele me deu a resposta de Deus também. Porque acima de qualquer coisa, meu patrão poderia estar querendo me mandar embora, mas se Deus não desse a palavra final, isso daí não iria acontecer. E a resposta de Deus, né, para não dizer do homem, a resposta de Deus foi basicamente isso, que uma estava separando o seu tempo para servir, para fazer os afazeres de casa, e a outra estava separando aquilo que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais precioso, que era servir a Jesus. Enquanto a casa estava cheia, todo mundo comemorando, todo mundo comendo, o que ela fez? Ela separou o seu tempo para servir o Senhor. E foi essa forma que Deus falou comigo. Que Ele estava querendo um pouquinho mais de tempo comigo, só que eu não estava entendendo. Que Ele estava querendo um pouquinho mais de comunhão comigo, que Ele estava querendo ficar um pouquinho mais a sós comigo, só que eu não estava entendendo. Porque eu estava colocando os afazeres e as coisas assim, o trabalho do homem como se fosse em primeiro lugar. E a palavra de Deus fala, né, que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando Ele diz isso, Ele diz que será acrescentado aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente acha que a gente precisa. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de algo, mas muitas das vezes aquele algo não vai fazer bem pra gente. Deus, Ele já sabe disso. E foi essa forma que Ele acabou me respondendo. Não que eu não fizesse as coisas assim, que eu não separasse um tempo para Deus, que eu não separasse um tempo para me estar orando, para me estar lendo a Bíblia ou jejuando. Eu fazia. Só que quando se trata das coisas de Deus, a gente sempre tem que fazer um pouquinho mais. A gente sempre tem que dar um pouquinho do nosso tempo a mais, né? Quando a gente acorda de manhã, que a gente vai trabalhar, a gente já acorda tomando café com medo de chegar atrasado. Mas a primeira coisa que a gente deveria fazer é a gente já acordar, já amanhecer, né? Adorando a Deus. E
E foi essa forma que Deus falou comigo, né? É como se, vou explicar para vocês assim de uma forma bem clara, que eu até falei aqui na igreja. É como se fosse a gente recebesse uma visita. A gente recebe uma visita na nossa casa, a gente faz aquela comida boa, aquela sobremesa boa. A gente quer ser bem receptivo com a pessoa. Mas e quando a gente não sabe que aquela pessoa vai vir e a gente está com o resto de comida de ontem na nossa casa, a gente vai dar resto de comida para as pessoas, a gente vai dar comida requentada para as pessoas, da mesma forma é na palavra de Deus, é a nossa vida com Deus. A gente não pode dar o resto do nosso tempo para o Senhor, a gente não pode dar o resto da nossa adoração para o Senhor, a gente não pode dar o resto do nosso dízimo para o Senhor. Que muitas das vezes tem gente que até separa, fala, não, vou tirar isso aqui para pagar uma conta primeiro, aí o que sobra a gente separa para o dízimo. Não, tem que ser Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar e Deus em terceiro. E eu não fiquei triste quando eu fui mandada embora, porque depois que eu fui mandada embora de lá, eu consegui enxergar as coisas relacionadas a Deus de outra forma, porque Deus ele acabou abrindo mais ainda os meus olhos e Ele acabou me dando um pouquinho mais de entendimento do que Ele queria falar comigo. E da mesma forma Ele pode fazer na sua vida também. É como se fosse aquela passagem que eu gosto muito, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Que, se eu não me engano, é João, Marcos tem também que fala, né, sobre aquela mulher que padecia há muitos e muitos anos de uma enfermidade, né? Imagina quanto dinheiro que aquela mulher não gastou com médico, o sofrimento daquela mulher é a mesma coisa o que a gente está vivendo no dia atual, porque a gente está nessa pandemia, então a gente não pode abraçar, a gente não pode ficar muito em contato com as pessoas, da mesma forma era aquela mulher antigamente, porque quando a pessoa sofria de uma enfermidade, a pessoa era considerada como se fosse uma impura. Então, quando essa mulher ela chegou até Jesus, ela foi com medo. Com medo por quê? Ela foi com medo das pessoas repreenderem ela, né? Ela ficou com medo das pessoas julgarem ela, como se ela fosse uma impura. Mas quando ela tocou as vestes de Jesus, o que Jesus perguntou? Quem foi que me tocou? Que de mim saiu virtude, né? E aquela mulher foi curada através daquela fé, da sua fé. A gente não precisa ter medo, você que não é cristão ou você que também é, vocês não precisam ter medo de se achegar a Jesus, com medo de... Porque tem gente que acha, né, que se achega... Por exemplo, a pessoa que não é cristã, eu vou para a igreja, mas a pessoa vai ficar com medo do que vão falar, a pessoa vai ficar com medo achando que ela vai trazer o pecado para dentro da igreja. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente se achega para o Senhor, quando a gente resolve colocar tudo perante o Senhor, Deus ele nos limpa. Então não é a gente que suja a casa de Deus, não é a gente que suja Deus. Deus ele acaba nos limpando. E é isso que a gente precisa entender. Aquela mulher, ela chegou, né? Ela foi com medo de até mesmo de ser apedrejada. Às vezes você quer ter um encontro com Jesus, você quer vir à casa de Deus, mas você tem medo do que as pessoas vão falar, você tem medo do julgamento das pessoas. Ah, fulano fazia isso, fazia aquilo e agora quer ser crente, agora quer voltar para a casa de Deus. Mas a palavra de Deus fala, né, que Deus ele veio, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, ele veio para todos nós que somos falhos, inclusive eu. E é isso que eu queria falar para vocês. Não tenha medo de querer um encontro com Jesus. Não tenha medo de querer se achegar a Deus. Aí mesmo onde você está, você pode falar com Ele, você pode pedir entendimento da mesma forma que eu pedi, para você entender aquilo que Deus quer falar com você. Porque às vezes Ele já está até falando, só que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente está com os nossos ouvidos tampados, ou a gente está ouvindo coisas que não nos direcione mais ainda para aquilo que Deus quer falar conosco. E é isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem fazer uma visita na nossa igreja, vocês vão ser muito bem-vindos. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, porque da mesma forma que um dia eu também fui do mundo, né? Um dia eu também fui do mundo e graças a Deus, Deus me recebeu de braços abertos, né? Graças a Deus, Deus ele teve misericórdia da minha vida. Eu agradeço muito a Deus
por Ele ter me perdoado um dia. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter transformado meu coração, Ele ter mudado a minha mente. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu nem estaria aqui hoje. E é isso que eu queria deixar para vocês. Amém. Into this heart